especial. Hoje, dia 6/6. Eu perguntei se a Regina estava na rua, porque o bom dia dela foi aquele bom dia com bem ênfase. Vamos dar início, né? Na verdade, vamos dar continuidade ao nosso tema da semana, que é dons e talentos, e já se encerra amanhã esse tema. E hoje eu vou estar ministrando com o subtema Transformando Dificuldades em Oportunidades com Fé. Ai, essa semana foi só Deus falando, sabe, gente? Hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente, porque Ele já falou muito comigo através desse tema, dessa ministração. E... Calma aí, cadê vocês? E nosso versículo tema se encontra lá em Romanos 8, 28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, assim, esse versículo é um versículo que a gente fala muito, né? A gente já ouviu em várias ministrações aqui dentro do café. E é um versículo que sempre causa um impacto. A gente passa por situações adversas, né? A gente passa por dificuldades. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais, né? Vamos conversar sobre algo muito real, né, na nossa caminhada, as dificuldades. Né? Todas nós temos, e às vezes as dificuldades na nossa vida, ela é como interrupções, né? Como pedras, né, no caminho. E tem momentos que parece que tudo está parado, que Deus não está vendo nada, parece que a gente está caminhando sozinho, parece que Deus está em silêncio, né? Mas Deus, Ele está nos chamando para ver, né, com os olhos da fé. É dessa forma que eu enxergo as dificuldades hoje. Parece que às vezes é até o fim, né? E Deus, Ele faz a gente enxergar, não às vezes naquele momento, mas depois que que aquilo não é o fim, aquilo foi um aprendizado, né? Então, aqui em Romanos, eu vejo como uma chave espiritual e emocional. Elas não diz que algumas coisas, né, ou as coisas boas cooperam para o nosso bem, mas que todas as coisas. Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento da palavra do Senhor, de entender realmente na essência do que o Senhor quer falar conosco, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Então, assim, isso inclui os fracassos também, né? Isso inclui, às vezes, a gente sentir que Deus não está falando com a gente, o silêncio, né? Significa também os nãos, que muitas vezes dói na caminhada, né? As frustrações que a gente passa, mediante as circunstâncias, né? Não é sobre tá tudo bem, é sobre realmente a gente entender que é nesse momento de dificuldade que a nossa fé ela é revigorada ao Senhor. E quando nós falamos de dons e talentos, muitas vezes nós acreditamos que só podemos usá-lo quando está bem, né? Eu, pelo menos, os dons e talentos que Deus nos dá, Ele nos dá para a gente realmente transmitir a glória dele. E não é só quando tudo está bem, é em meio às dificuldades. E o que é os dons e talentos? Né? Deus, ele designou para cada um de nós funções específicas. E essas funções, tipo, tudo que nós temos é para glorificar o Senhor. Tudo que nós somos
eu vejo que é para realmente transmitir a glória do Senhor. E hoje eu vejo com muito mais ênfase, porque, tipo assim, Deus, ele tem me tratado esses últimos 2 anos, né? Que foi o ano que eu retornei aqui para Anápolis. Ele tem me tratado e eu vejo que ele está me tratando, principalmente nessa questão da confiança nele, porque eu sempre fui muito racional, né? Apesar de sempre estar ali na dependência do Senhor, a gente sempre buscar a presença do Senhor, mas eu sempre fui muito racional com relação a algumas coisas, principalmente depois que eu divorciei, né? Então, antes eu romantizava muitas coisas. E aí, depois que a gente divorcia, aí tem que assumir as responsabilidades, né? Porque, independente da circunstância, quando a gente está em um relacionamento, ainda assim, emocionalmente, a gente se sente ali que tem alguém do nosso lado, por mais que a pessoa não demonstre que está fazendo alguma coisa. Mas a gente tem emocionalmente uma pessoa que a gente, né, mesmo que a gente está ali em cima empurrando, que vai junto com a gente. Mas quando a gente se separa, parece que fica um buraco assim, e a gente meio que se blinda de algumas coisas, sabe? Para não acontecer de novo. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de oportunidades também, né? Mas a gente se blinda muito com relação às pessoas, com relação aos novos relacionamentos. Eu não falo só relacionamento conjugal, mas relacionamento interpessoal, relacionamento com o próximo. E, e depois que eu comecei a ser muito racional, eu vejo que Deus está me quebrando muito agora para entender que, tipo assim, independente da circunstância, é Ele quem sustenta, sabe? Se você é bem-sucedido, é porque Deus te honrou, né? É porque é Deus que te sustenta. Se você não tem muitas condições, Deus não vai te abandonar, né? Deus vai estar com você. Então, assim, eu já tive nas duas vertentes de sempre, 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 Deus está comigo e tudo que eu colocava a mão, tipo assim, sempre dava as coisas certas, com muita dificuldade. Mas a gente via um retorno rápido, sabe? Eu sempre empreendi e eu não via um retorno rápido, mas assim, muito pesado. Muito pesado. Sempre foi muito pesado, sabe? Então, assim, esses dias aqui eu vejo muito isso, tipo assim, independente das circunstâncias, não precisa ser pesado, né? Se não tiver aos olhos humanos, não for uma coisa fixa, né? Não, Deus vai te sustentar, assim como Ele tem me sustentado, e Ele tem falado muito isso comigo, sabe? Que é Ele que sustenta, que a nossa fé tem que estar depositada nele. E, gente, eu passei uns milagres, eu já até compartilhei alguns aqui, mas assim, o meu sentimento é o quê? É que a gente, o ser humano, principalmente nós que somos mães, temos, né, os nossos filhos, e a gente passa por situações às vezes escassa, né, financeiramente, você fala assim, e agora, como é que vai ser o dia de amanhã? E Deus, o meu sentimento é que ele tá assim, tipo, me curando, para falar assim, minha filha, eu não vou te abandonar, eu não, jamais irei te abandonar, não é pela força do seu braço, sabe? Não é pelo muito fazer. Esses dias eu peguei um serviço que aí eu tinha que ficar a madrugada dentro, né? Que era o único horário que eu conseguia mexer no sistema dessa empresa. E assim, aquilo ali é um valor garantido, que já está certo para pagar umas contas pendentes aqui. Mas tem dia que eu não tenho serviço, assim, fixo, normal, que eu consiga realmente fazer um compromisso para pagar uma conta. E, gente, eu não sei como é que acontece, mas o dinheiro vai aparecendo, sabe? Vem clientes, vem outras coisas que eu vendo, porque eu vendo muita coisinha, né? E aí, no final, eu consigo pagar as minhas contas sem aquela preocupação, né? E aí, Deus foi me tratando tanto nessas questões, que hoje eu não preocupo mais, sabe? Eu não preocupo, eu não fico, nossa, amanhã tem aquela questão para aquele compromisso. Eu sei que Deus vai me honrar, eu coloco diante da presença do Senhor. E aqui que eu sei que tem algumas mulheres solteiras, né? Da palavra de Deus fala que quando a gente não tem um marido, solteira assim como eu, né? É o Senhor que é o nosso marido. E parece que eu estou experimentando disso, sabe? De eu não me sentir emocionalmente que eu não estou com ninguém, eu não tenho essa falta. Eu vejo que
que Deus realmente está provendo aqui essa casa. E realmente eu acredito que era esse o sentimento que Deus queria me lapidar, sabe? Que está querendo me tratar. Porque a gente corre muito, né? Não que a gente não tenha que fazer, a gente tem que fazer. As oportunidades me vêm e eu assumo as responsabilidades, né? Faço muita coisa também, né? Só a questão da minha casa aqui, gente, com os meus filhos, de verdade, é uma demanda muito grande. Muito grande, os meninos estudam, têm as tarefas de casa, todos eles têm dificuldade em alguma área, precisa ali que eu esteja presente, sabe? O mais velho é o que mais dá trabalho, porque ele tem, enfim, em todas as áreas ele dá trabalho, mas no sentido de que ele tem uma dificuldade, entendeu? Não é sentido de trabalho de fazer coisa errada, é no sentido de que demanda muito da minha presença, exige que eu esteja mais presente, mais próximo com ele. Então, acaba que é um tempo ali que eu tenho que lidar. Então, aqui em casa, a regra é clara, né? A prioridade é eles. E aí, depois, eu vou encaixando as outras coisas. Tanto é que eu só trabalho em horários que eles não estão, que seria no período da tarde. Dependendo do que eu vou fazer, às vezes, à tarde, eu ainda estou fazendo coisas aqui em casa, que é para a família, sabe? Então, assim, Deus, ele tem sustentado, porque do meu pensamento, né, da minha vontade, eu já estaria trabalhando CLT. Por quê? Porque tem muitas oportunidades que me vêm. Só que eu vejo que é uma fase assim que está me exigindo muito com as crianças e eu não posso abandonar o meu lar, sabe? Nesse sentido. Por quê? Porque eu vejo que o tempo, se eu ficar 8 horas fora, gente, não dá, de verdade, não dá. E eu me questionei muito aqui com o Senhor, né? Senhor, e aí agora? Como é que vai ser? Eu preciso, porque o pai, né, infelizmente, não tem ajudado. E eu preciso, e aí como é que vai fazer? Então, assim, eu vejo que Deus está trabalhando muito comigo essa questão de eu exercitar a minha fé nele, né? Não que não esteja errado, tá, gente? Quem trabalha 8 horas, não, é porque foi um compromisso que eu fiz com o Senhor. Eu falei com o Senhor que eu não ia mais me desesperar e trabalhar igual eu trabalhava antes. E Deus tem me falado de várias formas que é isso mesmo, porque eu faço prova com Deus, sabe? Antes de tomar alguma decisão, Deus tem falado. Esses dias mesmo eu quase que aceito um trabalho e eu fiz a prova com Deus, né? Aí Deus veio e me respondeu. E então, assim, é uma coisa que já me desgastou muito, trabalhar demais, fazer muito, e eu simplesmente não via alegria nas crianças e não via que eu estava ali. Então, assim, o que eu quero falar com isso aqui nesse sentido? Que, independente das circunstâncias, né? Porque às vezes as circunstâncias faz a gente tomar decisões que às vezes não é aquilo que está de acordo com o nosso propósito. E principalmente a situação financeira, eu vejo assim, que é algo que mexe muito em toda a estrutura familiar, né? E mexe mesmo, gente. Até estava falando para minha mãe essa semana, né? Eu falei, mãe, eu acho que Deus, semana passada, eu falei assim, mãe, eu acho que Deus ainda está falando para mim que eu tenho tipo assim, eu ainda foco muito no dinheiro, porque, tipo, eu tô aqui em casa, eu fico com os meninos de manhã, só que eu ainda tô ali preocupada, sabe? Aí eu falo, mãe, eu ainda fico muito preocupada assim na frente dos meninos, tem isso, tem que fazer aquilo, e a minha mente ainda tá voltada, porque é uma luta todos os dias, né? Por isso que eu falo que todos os dias o Senhor me resgata. E aí eu percebi que eu tenho essa paz de realmente saber que Deus que está no controle da minha vida, no sentido financeiro, em todas as áreas, né? Principalmente emocional. Eu não sinto que eu estou sozinha. Só que, às vezes, no dia a dia, quando eu estou transmitindo aqui para a criança, como eu fui lapidada há muitos anos a estar sempre fazendo algo, eu fico aqui organizando a minha estrutura e fico aqui pensando muito ainda e não faço muitas ações que eu vá transmitir que realmente a minha confiança está no Senhor, né? Vou tentar explicar melhor. Para mim, a minha confiança está no Senhor. Só que às vezes as minhas atitudes humanas é tão ainda eu tô tão no automático que às vezes para as crianças eu ainda faço muita coisa assim que para eles refletem que a prioridade ainda é o financeiro, entendeu? Que a prioridade ainda é o trabalho pelo jeito que eu lido aqui dentro de casa. Aí a mãe, aí eu comentei com a mãe, né? Eu falei, mãe, é isso que Deus está falando comigo essa semana, para eu parar e ver as minhas ações,
né, aqui em casa com relação às crianças, nos detalhes, porque do geral eu faço, mas assim, nos detalhes. E, porque até a Amanda comentou ontem, nossa, gente, ontem tivemos um Fala Mulher tão maravilhoso, e a Amanda comentou muito, muito ontem essa questão de que a gente tem que ser exemplo, né? Que as crianças da nossa casa, eles vão ver pelo que a gente faz, né? A gente sabe disso. Mas, às vezes, no automático da nossa vida, que a gente já fez tantos anos a mesma coisa, isso tem que ser algo, assim, nos detalhes. Então, assim, Deus, Ele quer nos lapidar nesse sentido. O que eu vejo, né? Que Deus é mestre em ressignificadores, né? O que o inimigo tenta usar na nossa história, em situações que a gente tem para nos paralisar, torna-se, às vezes, combustível para a gente conseguir realmente fazer a nossa missão. Né? Então, assim, o que você está fazendo? Qual que é a sua missão? Né? No seu trabalho, qual que é a sua missão? Qual que é o seu propósito ali dentro? Né? Na sua casa, enfim, onde você estiver. A gente tem os nossos dons e talentos e muitas vezes a gente pensa que é para usá-los unicamente ali na igreja, né? Antes eu pensava isso. Ah, os meus dons, não. Mas, gente, os dons é aquilo que Deus nos deu. Às vezes é um dom ali para empreender, é aquilo que Deus nos deu que a gente tem que usar para o reino dele, em qualquer circunstância, sabe? A minha missão hoje, eu trabalho em casa, faço atendimento ao público, e tem a minha família. Então, assim, eu tenho que estruturar isso para realmente eu estar transmitindo a glória de Deus com os meus dons e talentos. E, e a circunstância a pressão do dia a dia, às vezes, pode roubar o que a gente realmente tem que fazer. Qual que é a nossa missão realmente que a gente tem que fazer. Por isso que a gente tem que ter muita consciência e entender um pouquinho também, né, sobre autoconhecimento. Por quê? Porque é aí que a gente vai começar a se fazer perguntas, né? E uma das perguntas que eu quero deixar para você, para a gente fazer aqui, o que essa dor está me mostrando sobre mim mesma? Tipo, todas nós temos situações de se questionar, né? E a gente tem que olhar nossas circunstâncias e entender por que a gente está passando por aquilo. E eu não tenho mais essa questão de ficar murmurando, sabe, gente, pelo que me aconteceu. Porque uns anos atrás eu murmurava muito, ai, gente, mas por que se eu faço tudo certo, aquela coisa toda, né? Mas eu não estava merecendo passar por isso. Só que tudo que acontece com a gente é para algo maior, assim como diz o versículo, né? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, se a gente está passando por aquilo, é para realmente nos lapidar. Então, essa pergunta a gente tem que fazer ao Senhor, né? O que essa dor está me mostrando sobre mim mesmo? Né? Por que eu estou passando por isso? O que Deus quer me ensinar com isso? A outra é, onde está a minha fonte de confiança? Está na força do meu braço? Está realmente, verdadeiramente no Senhor? Né? E que mentira sobre mim mesmo ou sobre Deus essa situação está tentando me fazer acreditar? Eu já comentei algumas vezes e sobre essa questão do meu divórcio, né, que me afetou muito emocionalmente, porque eu não me sentia digna nem de estar na presença do Senhor. Eu sabia que Deus me amava, eu sabia que eu era filha de Deus, mas não tem como você se sente por conta do que já foi plantado em mim, na sociedade, porque mulher tinha que ser casada, para mim era uma honra muito grande estar com a aliança no dedo, e quando eu demorei muito para me divorciar, aguentei muita coisa, exatamente por crenças, né? E também porque eu estava realmente acreditando no meu casamento e estava lutando por ele. Mas teve muitas situações que foi por crença. E muita falta de sabedoria também, né? E aí o que acontece? Quando eu me vi divorciada, o inimigo vinha com muitas mentiras plantar coisas dentro da minha mente, que eu não me sentia digna nem de falar, né? Eu não me sentia digna de aconselhar ninguém. Então, assim, apareciam situações na igreja e onde eu estava, que às vezes eu me retirava porque eu tinha vergonha, porque na minha cabeça eu não tinha
Eu não era uma pessoa respeitada por eu não estar casada e estar com 3 filhos, então não tinha credibilidade. Eu achava que os outros pensavam isso, olha só. Porque foi plantada muito em mim isso, né? Essa questão da mulher solteira, da mulher divorciada, aí, enfim. Então, eu tinha muita vergonha desse título, né? Divorciada. E o inimigo plantou muito, ele sapateou por algum tempo na minha mente e dentro de circunstâncias que eu poderia ser canal de bênção, porque eu não me sentia digna. Então, que mentira, né, sobre mim mesmo e sobre Deus, essa situação está tentando me fazer acreditar. Então, assim, toda situação, gente, que a gente passa é para a gente realmente glorificar o Senhor, né? Então, a gente tem que ver, tentar ver de fora, né, igual a Lúcia fala, o que está acontecendo para a gente poder realmente solucionar e, através dessa solução, a gente conseguir realmente transmitir ao outro. O que eu vejo dessa questão do meu divórcio? O que Deus me curou? Deus veio me fazer entender que eu realmente estava errada no meu relacionamento em alguns aspectos, porque eu só achava que era ele. Então, assim, Deus me fez entender que eu estava errada. Gente, ele me fez entender, assim, com a clareza de detalhes, sabe? E quando eu comecei a entender, eu comecei a passar para outras pessoas. Eu falei, olha, meu casamento era assim, mas eu entendo que eu agia assim, eu agia assado. E quando Deus foi me curando, eu fui falando, sabe? Eu fui falando. Teve uns momentos bem intensos, né, nessa história toda. Mas, assim, quando eu comecei a abrir minha boca, eu comecei a ser curada e eu comecei a curar outras pessoas. Que outras pessoas que estavam passando pela mesma situação, às vezes parava para olhar e analisar do que eu estava falando, se não estava acontecendo mesmo com ela. E, e isso começou a ser um canal de bênção na vida das outras pessoas, sabe? Então, ao invés de eu me calar e de eu me sentir aquela culpa de que eu estava errada com aquela situação toda, Deus começou a resgatar outras famílias. Olha só, então, assim, tudo tem um propósito, sabe? Então, assim, a maturidade espiritual, ela passa por reconhecer as estações difíceis como parte da formação. Você não está sendo descartada, está sendo lapidada naquilo que parecia um desvio. Pode ser a rota exata para o seu destino. Amém? E é isso que eu queria transmitir. Tem, algo, tem algumas outras coisas também que eu queria falar, mas o tempo já está bem avançado. E eu queria repetir aqui, né, o versículo, para a gente realmente guardar no coração. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, não há dificuldade, gente. Não há dificuldade que Deus não possa realmente resolver. Não há dificuldade que Deus não esteja ali. Tudo tem um propósito que coopera realmente para a obra do Senhor ser levada adiante. A gente só tem que saber qual que é o nosso propósito nesse momento, o que Deus quer nos falar e como que Ele quer nos agir na situação e na circunstância em que a gente está passando. Amém? Alguém quer falar algo? Todo mundo quietinho? Se ninguém quer falar algo, eu vou abrir a oportunidade para nossos pedidos de oração. Se alguém tiver algum pedido, pode colocar aqui no chat.